Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui mais uma manhã. Vamos orar ao Senhor, né? Pai, nós te adoramos nessa manhã, te bendizemos, te exaltamos. Nós rendemos a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque só o Senhor é digno. Senhor, eu te louvo nessa manhã porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós deitamos, dormimos, acordamos porque o Senhor tem nos sustentado. E nós somos gratos a Ti, porque o Senhor tem guardado as nossas vidas, porque o Senhor nos livra do mal, porque o Senhor nos ajuda, o Senhor está sempre conosco, o Senhor nunca nos deixa, o Senhor é o nosso amigo, nosso abrigo, nosso Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom em todo o tempo. E o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos fortalecido nesse tempo tão difícil, Senhor. Nós te adoramos por isso, Senhor. Te adoramos porque a tua palavra diz que o Senhor é o único Deus que nos mostra o futuro através dos seus servos. Então nós queremos te adorar, eu te adoro, eu te exalto, eu te glorifico, Senhor. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és poderoso, tu és magnífico, tu és glorioso. A ti seja a honra, glória, louvor, adoração. Nós te adoramos nessa manhã. Te adoramos, tu és digno, Senhor. Tu és santo, sê conosco, o Espírito Santo vem no nosso meio, vem falar conosco, vem nos ensinar, vem falar as coisas ocultas, os mistérios ocultos da sua palavra a nós nesta manhã, vem nos trazer revelação da sua palavra, Senhor. Vem nos ajudar, Senhor, a ir aonde o Senhor quer que nós vamos e a falar o que o Senhor quer que nós falamos. Nos ensina a sua verdade nesta manhã. Espírito Santo, sê o nosso abrigo, o nosso esconderijo hoje. Visita os meus irmãos, cada um dos meus irmãos, Senhor, que irão ouvir, Senhor, essa palavra nesta manhã. Senhor, os que ainda, Senhor Jesus, não acordaram, Senhor. Os que já foram trabalhar, guarda, protege, livra do mal, Senhor. Eu te peço hoje, cumpra o seu propósito nas nossas vidas, Senhor. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda os nossos filhos. Senhor, visita a mente, o coração dos nossos filhos, Espírito Santo de Deus. Convence, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço nesta manhã. Acampa os seus anjos ao nosso redor para nos guardar, nos livrar. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero dar sequência, né? Continuidade aqui. Oi, Ju Freitas, Felipe Araújo, bom dia, sejam bem-vindos. Nós vamos dar continuidade aqui. Hoje eu quero pontuar e eu quero focar na condição dos pecados, irmãos. Porque nós, todos os dias nós pecamos. E todos os dias, será que nós entramos num lugar de arrependimento? Para que o sacrifício de Jesus tenha efeito nas nossas vidas. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que conhecem Jesus de verdade, eles não vivem pecando. Os cristãos genuínos, eles não vivem uma vida de pecado. E eu quero pontuar aqui a parte do... Vamos continuar aqui, Apocalipse 21. Eu quero ler aqui o versículo 6, que diz assim: E continuou: Está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, eu darei de graça as fontes da água da vida. Aquele que vencer herdará todas essas bênçãos. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho.
Mas os covardes, aqueles que são infiéis a mim, os corruptos, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, aqueles que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos, o destino deles é o lago de fogo que arde como um enxofre. Esta é a segunda morte. Eu quero pontuar aqui com vocês essa manhã, irmãos, essa parte aqui, ó, que ele fala. Os covardes, aqueles que são infiéis a mim. Então, muitas vezes, o Senhor fala conosco, o Senhor nos ensina, o Senhor nos diz que o Senhor quer nos usar. Quantas vezes o Senhor falou com você? Eu lembro que quando eu era criança, o Senhor usou uma pessoa e essa pessoa falou que Deus estava me dizendo que eu seria uma profeta às nações e que eu ia a muitos lugares e que através do meu louvor vidas iam ser curadas, pessoas iam ser libertas, vidas seriam transformadas através de mim. Só que eu não me sentia capaz disso. Eu não sentia que eu tinha capacidade de cumprir esse propósito, de fazer realmente o que Deus queria que eu fizesse. E eu era covarde, como está dizendo aqui, os covardes, aqueles que são infiéis a mim. Esse é um ponto da covardia. É de você não cumprir o propósito, de você não cumprir o chamado, de você não decidir, porque é uma escolha, é uma decisão, obedecer ao Senhor. Então, qual é o ponto em que você está sendo covarde? Quantas vezes você foi covarde e não defendeu o evangelho? E não mostrar para as pessoas que você era cristão? Eu lembro que quando eu era adolescente, eu tinha muita vergonha de ser crente. Eu tinha muita vergonha de ser crente, porque as pessoas que não eram crentes, elas pareciam mais felizes, elas pareciam mais alegres, elas pareciam que elas tinham uma vida de liberdade, e eu era crente e eu me sentia aprisionada. Então eu era covarde, eu não tinha coragem de defender aquilo que eu acreditava, né? Até porque o que eu acreditava eu não via. Então como eu ia defender algo que eu não via? Então a covardia, esse é um ponto da covardia, é onde você não se posiciona diante daquilo que você acredita. Isso é ser covarde. Quando você não se posiciona diante daquilo que Deus determinou para você, é covardia. Então o Senhor está dizendo que os covardes, eles não vão herdar o reino dos céus. Eles não vão estar com Jesus. Então, muitas vezes eu fui covarde, por exemplo, às vezes eu tinha uma impressão no meu espírito sobre alguém. Eu tava na rua, às vezes, andando, e eu sentia vontade de falar com aquela pessoa. Eu sentia que eu precisava dar uma palavra para aquela pessoa. Só que eu era covarde, eu pensava, isso é coisa da minha cabeça. Ou eu pensava assim, não, a pessoa vai... Enfim, é uma infinidade de sentimentos e pensamentos que invadem a nossa alma para nos impedir. Só que é uma escolha, é uma decisão, e eu me acovardava disso. Outro ponto é em relação a literalmente o ministério. A gente se acovarda diante do ministério, diante do que Deus nos chamou para fazer. A gente não quer assumir a responsabilidade de lidar com vidas, de lidar com os sentimentos, os pensamentos, as emoções das pessoas, e a gente se acovarda. Então esse é outro ponto da covardia. É de você literalmente não assumir o seu posicionamento, de não assumir aquilo que o Senhor deseja que você faça. De você não pregar o evangelho. Eu conheço assim, muitas pessoas, muitos cristãos que estão há muitos anos dentro da igreja
20 anos, 15 anos, 7 anos, 8 anos, e que eles não se posicionam, isso é covardia. Que eles não falam do evangelho, que eles não pregam o evangelho. Aí esse é um ponto. E aí por que não prega? Por que não fala? Porque não conhece. Porque não conhece, não se posicionaram em conhecer a palavra, em conhecer a verdade, irmãos. Depois que eu passei a ler a Bíblia verdadeiramente, porque eu vivi 13 anos dentro da igreja, fazendo a obra, pregando o evangelho, entre aspas, porque eu não conhecia direito como que eu pregava. Eu falava daquilo que eu ouvia, mas não daquilo que eu vivia realmente. Então isso é covardia de você não assumir o seu credo, aquilo que você decidiu viver, aquilo que você posicionou, aquilo que você levantou as mãos diante das pessoas, aquilo que você desceu as águas, você batizou, você desceu as águas e você posicionou. Não, eu quero servir Jesus. Claro que é um processo, é uma nova vida. Por isso que eu não tô falando de pessoas que converteram agora. Embora quando você converte, você quer falar de Jesus, você quer pregar o evangelho, você quer falar para aquelas pessoas, mas você vai passando tempo e você se acomoda ali. Tem uma colocação do tabernáculo que eu acho muito incrível, que quando você converte, é como quando você entra no tabernáculo, né? Aí tem o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Então, quando você converte e que você passa a viver a vida ali com Cristo e você começa a ir para a igreja, você começa a ouvir a verdade, é quando como você tá dentro do átrio ali, quando você entra no átrio. O átrio é lugar assim, ó, de alegria, é um lugar de festa, é um lugar de comunhão, é um lugar onde você vai conversar com todo mundo, onde você fala com todo mundo, onde você recebe, você fala, enfim, é um lugar de comunhão, é o lugar onde você tá no meio de todo mundo ali. E o lugar santo é o lugar de sacrifício, é o lugar onde você tem que pegar a sua oferta e você tem que entregar no altar. O lugar santo é o lugar onde você tem que levar aquilo que você mais amava à morte. Então, muitas pessoas permanecem no átrio, porque o átrio é o lugar que você... é o lugar de boa, assim. Mas o lugar santo é o lugar onde você precisa sacrificar. É onde você precisa largar a cruz, largar na verdade, o seu eu, né? É o lugar da cruz, na verdade. É o lugar onde você precisa entrar, literalmente, e abandonar o pecado, abandonar as coisas ruins, os maus hábitos, né? Como a palavra diz, né? Quem roubava não rouba mais, quem matava não mata mais, quem adulterava não adultera mais, quem fazia as coisas erradas, quem mentia não mente mais. Então é o lugar do sacrifício, onde você deixa para trás, onde você lança sobre a cruz, porque foi para isso que Jesus veio, para levar, para carregar os seus pecados. Então você lança sobre Jesus e você deixa lá e você não carrega mais isso. Então é o lugar do sacrifício. Você precisa sacrificar o seu eu, você precisa sacrificar a sua vontade, a sua justiça própria, sua santidade própria, a sua vontade própria. Você precisa crucificar essas coisas diante do Senhor. Você precisa deixar essas coisas na cruz. Então esse é o lugar santo, é o lugar do sacrifício, é onde você sacrifica, onde você entrega para o Senhor. E o Santo dos Santos é quando você entra na graça, literalmente. O lugar Santo dos Santos é onde você relaciona com Deus, onde você tem intimidade com o Senhor, onde você ouve a voz do Espírito, onde você relaciona com o Espírito Santo. Então, nós precisamos entrar no Santo dos Santos. E para você entrar no Santo dos Santos, você precisa deixar de ser covarde. Você precisa deixar de ser assassino, de ser infiel.
você precisa se tornar fiel a Deus. Aí ele dá sequência aqui, ó, os corruptos e os assassinos. Irmãos, nós somos corruptos em tantas coisas. Nós somos corruptos naquilo que a gente precisava ofertar. Muitas vezes, eu falo de mim mesma, né? Muitas vezes eu retive tantas coisas na minha vida. Eu retive a palavra, eu retive o ministério, eu retive o amor, eu retive a compaixão, eu retive o perdão, eu retive a misericórdia. Eu fui corrupta nessas coisas. A corrupção, ela não está relacionada somente ao roubo do dinheiro, à retenção de coisas, né? Ser corrupto como os políticos, é de a gente saber o que a gente tem que fazer e não fazer. Isso é corrupção. A gente saber que a gente tem que pagar imposto e nós não pagamos. A gente saber que a gente tem que servir o próximo e não servir. Isso é corrupção. A gente saber que a gente tem que dar amor às pessoas e não damos. A gente saber que a gente tem que servir as pessoas e não servimos. Isso é corrupção. Corrupção é a gente viver uma vida desregrada da justiça. Então, os corruptos, eles vão ficar de fora. Então, onde você tem sido corrompido, onde você tem sido corrupto diante de Deus e das pessoas, essa questão mesmo de ofertar, de compartilhar o que temos, nós somos egoístas, né? Esse é o ponto, né, da corrupção. Os assassinos, irmãos, como eu disse ontem, o Senhor me deu algumas palavras reveladas. Em Salmos 119 diz assim, que bem-aventurado é aqueles que decidem e que vivem as palavras reveladas de Deus, aqueles que decidem obedecer. Eu vou até ler aqui para vocês, para não ficar nas minhas palavras. Salmo 119. Diz assim, toca, Senhor, no meu caráter, me dá um coração de Jó, que não blasfema, que te adora, mesmo que tudo ia bom. Salmo 119, versículo 2. Felizes são aqueles que se esforçam para obedecer de todo o coração a vontade revelada de Deus e que não praticam. Então, por que eu disse isso? Porque nós precisamos o Senhor, a Bíblia, irmãos, é a revelação de tudo que Deus promessas incríveis e repreensões também. Muita coisa que precisa ser revelado para você. Muita coisa que precisa ser mostrada. Irmãos, eu fico e é muito claro, é muito objetivo. Eu já testemunhei aqui, alguns anos atrás, eu fui para uma base missionária fazer escola de missões. Eu fiz um pouco de teologia, um pouco de pedagogia. Eu fui 4 anos lá em Goiás. E antes disso, né, desde 2010, eu tenho esse hábito de buscar o conselho de Deus na palavra. De abrir a Bíblia e buscar o conselho de Deus. Quando eu estava
nesse processo, né, de morte, depressão, enfim, mas busca Deus na palavra, fala, Senhor, fala comigo, porque eu não acreditava em profecia totalmente, né? Não acreditava, assim, nessa coisa do conflito. Eu não queria 100% plenamente, né? E eu buscava Deus, eu falava, Deus, fala comigo na palavra. Muitas vezes eu bebi de palavras, assim, de condenação, palavras de juízo. E eu ficava assim, desesperada e fechava a Bíblia e pensava, isso não é pra mim. E um dia decidi que, né, que Deus estava falando comigo. E eu orei, eu falei, Deus, eu vou te falar comigo. E Deus falou comigo, o Senhor falou comigo, eu vou ouvir. Eu, eu vou ler, vou meditar, eu vou parar pra te ouvir. Eu não vou ser corrigindo o que o Senhor ia dizer. Muitas vezes nós somos covardes, você é covarde, porque você não quer ouvir que Deus te fala. Quando Deus fala uma coisa pra nós temos uma atitude de responsabilidade, nós temos que sair, né, do nosso conforto. E você não quer sair do conforto, isso te torna covarde. De novo, o Senhor deu umas palavras reveladas. Literalmente, eu estava passando por alguns processos na minha vida. Foi quando a Kate morreu, foi difícil demais pra mim, doído demais. E Deus abriu a lição e falou comigo. E o Senhor me deu essa palavra de Isaías 1. E eu tenho algumas outras que eu anotei, mas quero pontuar essa de Isaías 1 porque foi a palavra que eu divisor na minha vida. Eu, confirmando a questão ministerial. E o Senhor falou assim, aqui, esses eram os que a igreja precisava arrepender. E o Senhor falou dos índios, que têm filhos. E ele espera que os seus filhos se convertam. Então o Senhor deu essa palavra aqui. E o Senhor pontuou os pecados. O Senhor falou assim, se me ignorar e me buscar, se converter do seu mau caminho, então eu irei sair da terra. Então o Senhor falou que esses são os pecados pelos quais a igreja precisa se arrepender. Aí o Senhor me trouxe a revelação profunda da palavra. Então, eu vou dar uma paradinha aqui. Deixa eu compartilhar essa live aqui com algumas pessoas. Ah. Compartilhar aqui. Esses os pecados, gente. Porque a gente tava dizendo, mas
Nós vamos que graça é graça a Deus reconhece quando você tem intimidade profundo, sincero, ainda não entrou no contexto de, de alguns que deseja que essas coisas quando você fala assim, ó, o que aqui com o pecado. Vamos confessar os pecados e para isso nós precisamos caminhar muito entre a Deus. Eu nem conhecia e são de melhor agora.
Ah, o Senhor falou aqui, nós dizemos, não é só meu Senhor,